Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Então a gente dá início às gravações aqui das nossas aulas, dos nossos vídeos, né? A respeito do conteúdo que iremos abordar dentro do nosso cronograma de trabalho aqui do nosso semestre, e dando continuidade, cumpre-nos fechar a análise ali dos requisitos da petição inicial, né? Ficou faltando comentar a respeito de um último requisito, que são as custas judiciais. Na verdade, o recolhimento das custas judiciais no momento de apresentação da minha petição inicial, tá? Então, as custas judiciais que são previstas ali a partir do artigo 82 do CPC, né? É o 82 do CPC que inaugura os dispositivos que vão tratar a respeito das despesas, dos honorários advocatícios e das multas, conforme assentado aqui no Código de Processo Civil. E o artigo 82, ele menciona que, salvo disposições concernentes à gratuidade de justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título, ou seja, reconhecido no título extrajudicial, né? Nos processos de execução de títulos extrajudiciais. Para nós que estamos estudando o processo de conhecimento, é importante destacar que, salvo, conforme diz o 82, a gratuidade de justiça, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o autor, ou melhor, as partes, né, pode ser o autor ou o réu, eles devem prover os atos, as despesas dos atos que realizarem ou dos atos que eles vierem a requerer no processo, antecipando-lhes o pagamento, tá? Então, desse dispositivo, já destacamos que o pagamento das custas eles devem ser antecipado, né? Deve ser feito de maneira antecipada. O autor ele terá que juntar à petição inicial o comprovante do pagamento das custas judiciais, tá? É requisito da petição inicial, caso não haja nenhum requerimento de gratuidade de justiça, né? Havendo um requerimento de gratuidade de justiça, não se faz necessário juntar à inicial a cópia da guia devidamente recolhida. Mas caso não haja um recolhimento de um pedido de gratuidade, esse recolhimento deverá se dar através da juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento dessa guia, né? Cada justiça, seja estadual, federal, as justiças especializadas, né, como a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, cada um tem um formato próprio, né, pessoal, de custas, tá? Então, nós temos que atentar para esse formato quando a gente for advogar no respectivo tribunal, né? Então, vamos entrar com uma ação num tribunal estadual vizinho, aqui num estado vizinho, né, no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Teremos então que nos certificar como deve ser feito o recolhimento dessas custas, né, para que no momento da distribuição da petição inicial as custas tenham sido recolhidas de maneira regular, para que essa petição então esteja, portanto, regularmente constituída e o juiz possa ordenar a citação do réu, tá? Então, cada uma tem um formato próprio. A nossa justiça estadual aqui, nós temos como custas, né, a taxa judiciária, que é sempre 1% do valor da causa. A gente tem também uma taxa de mandato, né, que é um valor fixo, né, pouco mais aí de R$18, né, R$19, pela juntada do instrumento de procuração. Então, cada vez que for juntada uma procuração, um subestabelecimento, essas custas deverão ser recolhidas, né? Além disso, pagamos também as despesas para a citação, tá? Que pode ser postal, e aí tem uma tabela do Tribunal de Justiça que diz o valor, né, dessa despesa para postagem de uma citação. Temos também a possibilidade de recolher as despesas do oficial de justiça, da condução dos oficiais de justiça, né, o que vai se dar também por meio de recolhimento através de guia própria, tá? Lembrando que na Justiça Estadual, essas guias são todas emitidas de maneira eletrônica, né? No próprio site do TJ, ele te remete à emissão dessas guias, seja na Secretaria Estadual, né,
como por exemplo no pagamento da taxa judiciária, né? Ou seja, as custas aí relativas à condução dos oficiais de justiça, né, que é emitido no site do Banco do Brasil. Então os links, através do próprio site do tribunal, ele vai te encaminhar para os links apropriados para que você possa então fazer a emissão dessas guias. E uma vez emitida, fazer o recolhimento delas para poder juntar, anexar ao processo judicial, ou melhor, a petição inicial que está sendo distribuída, tá? Então, pessoal, exemplo de custas, né? Nós temos a taxa judiciária, a taxa de mandato, poderíamos ter a taxa de desarquivamento do processo, né? As despesas com citação por correio, as despesas com citação por oficial de justiça, tá? A taxa para extração de cópias autenticadas, tá? Então, todas essas são espécies de custas judiciais. As custas judiciais, então, seria na verdade o gênero, né, pessoal? Que teríamos como espécie as custas processuais e as despesas processuais. As custas processuais nada mais é do que a forma de remuneração do Estado pela movimentação da máquina judicial através das serventias judiciais. Ou seja, a gente paga, na verdade, o próprio funcionamento, a própria movimentação da máquina através dos cartórios. Né? São as atividades cartoriais exercidas, né? Desenvolvidas no âmbito das serventias judiciais. Tá? Então, isso é custeado, né? Nós sabemos que a movimentação da máquina não é gratuita, isso é custeado, então, pela parte que movimenta a máquina judicial. No caso, como diz o artigo 82, aquele que provoca a movimentação da máquina por meio da petição inicial é o autor. Então, ele é que deve recolher as custas processuais devidas, tá? Exemplo de custa processual: taxa judiciária, taxa de mandato, taxa de desarquivamento, taxa para extração de cópias autenticadas, tá? Então, todas essas taxas, né, como espécie de tributo, elas vêm remunerar o Estado, mas pelo serviço desenvolvido, através da movimentação dos cartórios judiciais, né, através das serventias judiciais, ok? Então, custas, né, são, na verdade, a remuneração da máquina pelo trabalho desenvolvido dentro dos cartórios. E as despesas processuais? As despesas processuais, na verdade, é a remuneração pela movimentação da máquina fora das serventias judiciais, tá? Fora dos cartórios judiciais. Vai abranger, na verdade, o custeio daqueles atos do processo, né, que são necessários de serem praticados para que o processo atinja o seu final, o seu objetivo, né? Deverão ser arcados, então, pela parte que movimenta a máquina judicial. Seria, por exemplo, a indenização de viagem, né? A diária de testemunha, lembrando que testemunha pode receber as despesas referentes àquela diária por ter comparecido, né? Por exemplo, a uma audiência de instrução e julgamento para prestar o seu depoimento. Poderia ser as despesas com o assistente técnico, né? As despesas com o oficial de justiça, as despesas para o pagamento do perito, os honorários do perito, né? Ou do tradutor e intérprete, tá? Então veja, é o custeio, na verdade, né? O pagamento da movimentação da máquina fora dos cartórios, seja por oficial de justiça ao cumprir a sua diligência, ao realizar uma citação, né? Ao realizar uma busca e apreensão, ao realizar um ato, então, que lhe encaiba, né? Seja o pagamento da remuneração do perito na realização do trabalho técnico, o que se dá também fora dos cartórios judiciais, tá? Então, o custeio desses atos do processo fora dos cartórios, a movimentação da máquina, ela vai ser paga através das despesas processuais. E o artigo 84 do CPC, ele menciona a respeito das despesas processuais o seguinte, né? Ele fala assim, 84. As despesas abrangem custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Então, 84 ele exemplifica alguns casos de despesas processuais, que são, como eu falei, o custo, o gasto pela movimentação da máquina fora dos cartórios judiciais, ok? A gente já volta para explicar um pouquinho mais sobre isso.